Um outro ponto que eu queria conversar com você, colaborador, colaboradora, é sobre como tirar um melhor proveito da colaboração. Alguns pontos, algumas dicas que eu queria dar, sugestões, em razão da nossa experiência já com as colaborações de algum tempo, né? O primeiro ponto é feedback. Para você ter um maior proveito, que é o mesmo que acontece também para que eu tenha maior proveito, nós precisamos de dar um retorno, nós precisamos de nos comunicar, a gente precisa de dizer, olha, tá bem, não tá bem, preciso dizer, olha, eu acho que o tipo de trabalho que eu estou fazendo, o tipo de peça de atendimento que eu estou fazendo, está além da minha capacidade. Então, se eu pegar algo mais simples, eu vou ter um proveito maior, ou da minha parte também dar esse retorno. Ou dizer, olha, eu já estou há algum tempo fazendo esse tipo de trabalho aqui e eu tenho a impressão que agora o nível de proveito e de evolução já é muito pouco. Então, se eu pudesse fazer um outro tipo de peça, por exemplo, eu estou fazendo já alimentos há muito tempo, alimentos de divórcio mais básico ali, e então eu estou sentindo que estou tendo pouco proveito para as minhas vindas e o tempo que eu acabo dedicando. E eu acho que se eu pudesse passar um tempo pegando inventário, ou se eu pudesse passar agora um tempo trabalhando com peças cíveis, ou com peças para as quais não tem modelo, ou para pesquisa de questões mais controversas, acho que vai ter mais utilidade para mim. Então a gente vai comunicando, né? E na medida em que a gente vai comunicando, a gente vai ajustando a colaboração de acordo com a realidade de cada um, com o perfil de cada um, com a pretensão de cada um, tá bom? E esse retorno também diz respeito à qualidade da própria correção. Diz, olha, eu estou percebendo que você não está mandando quase correção para mim, o que está acontecendo? E aí às vezes eu vou dizer, não, é que não tem realmente quase nada e está tendo coisa pouca. Assim, não, mas manda para mim as anotações que você está fazendo. Tipo, a gente vai se comunicando e vai ajustando como que pode realmente ficar melhor. E saber, não, que se você quer fazer concurso, então a gente encaminha a coordenação, a colaboração. Se quer fazer concurso em alguma área que vai ter prova subjetiva, então a gente encaminha a colaboração de uma maneira que eu vá poder estar exigindo mais na qualidade de redação sua, capacidade sua de entender o caso e de relatar aquele caso e de buscar a solução jurídica para o caso, de fazer uma redação coesa, uma redação completa, mas ao mesmo tempo objetiva, e estar usando corretamente, de maneira segura, o português, que é a nossa língua, o vernáculo no Brasil, né? Então esse retorno ele é bastante importante. Humildade, para a gente ter um maior proveito, ou até para ter algum proveito, é necessário e indispensável que se tenha humildade. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz que a soberba, ou a altivez de espírito, né? O orgulho precede a queda. Quando nós nos ensoberbecemos, nós nos achamos, a gente começa. Tudo que alguém vai falar com a gente já está armado, querendo se defender, alguém vai dar um toque, vai dar um conselho, vai ajudar, a gente está sempre justificando, a gente está sempre, ah não, isso aí é porque estava corrido, ah não, não, isso aí eu sei, ah não, isso aí é fácil demais, foi só um vacilo meu. Se tiver humildade para realmente ouvir, para aprender, dizer, puxa, se eu estou aqui na defensoria para colaborar, eu reconheço que alguma coisa eu não sou completo, e eu reconheço que tem alguma coisa que me pode ser útil nessa colaboração, eu posso tirar algo daqui. Se não tiver essa postura, realmente a chance de a colaboração ter algum proveito significativo é praticamente nula, né? A pessoa, quando ela é humilde, ela aprende, percebo eu, até mesmo quando os outros erram e quando os outros ensinam errado. A pessoa que tem humildade, ela tem capacidade de ouvir, e ela se despoja ali, primeiramente, quem é humilde, diz, poxa, alguém vai me falar sobre o trabalho que eu fiz aqui, vai me corrigir, vai dizer
que eu posso melhorar, que tem algo errado. Eu pego os meus conceitos sobre aquilo e ponho de lado inicialmente. Eu não vou abandonar, mas eu ponho de lado para eu ter capacidade de ouvir completamente desarmado aquela pessoa, completamente pronto para aprender e aprender mais. Mas eu estou com a minha informação, a minha bagagem aqui. Recebi a informação bastante aberto, com bastante sinceridade, com bastante foco, com bastante interesse, aí eu posso confrontar com o meu conhecimento. E aí eu posso até dizer, olha, interessante, legal isso aí, mas o que eu penso ou pensei a respeito disso foi assim, 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 assado. Às vezes nem convence a pessoa, mas mesmo não convencendo, e não se convencendo de que errou e não convencendo a outra pessoa de que acertou, ainda assim a pessoa que é sábia e que é humilde, ela consegue tirar proveito. No mínimo, se tiver essa capacidade de ouvir, ela, de assimilar ali as informações, de processar essas informações, de confrontar com a bagagem que ela tinha e de fazer um contraponto em relação àquilo que foi dito. Mas um contraponto depois de assimilar, depois de ouvir, porque a nossa tendência é o quê? Começa a ouvir e já está justificando, já está interrompendo. Não, não, mais, mais, mais. E acaba não ouvindo. Às vezes aquele mais nem se aplicaria se a gente tivesse terminado de ouvir. Esse é um problema que em maior ou menor grau, talvez todos nós, ou a maioria de nós temos. Então, um exercício, a humildade pode levar você, no mínimo, a esse exercício de conseguir ouvir com tranquilidade, com atenção, e deixar para realmente analisar, confrontar. Puxa, deixa eu confrontar o que eu ouvi com a bagagem que eu tenho. Não, a pessoa realmente tem razão. Não, deixa eu confrontar. Não, eu acho que ela não tem razão. E aí a capacidade de expor e agora contra-argumentar em cima daquilo que foi dito, mas cada coisa a seu tempo, né? Como no processo deve ser, e nos processos também de comunicação e no diálogo também deve ser assim, um ato de cada vez, uma alegação de cada vez, uma sustentação de cada vez, um contraponto de cada vez, até se poder chegar a algum resultado. Outra coisa que eu digo, que eu sugiro é que você dê o seu melhor para que você possa ter um melhor proveito. É muito comum, eu vejo em colaboração, às vezes o colaborador faz a peça ali e manda para a pasta de revisão, para o defensor revisar. E às vezes tem erros ali tão básicos que a gente fica pensando assim, eu tenho a impressão que isso aqui foi só um vacilo, uma falta de atenção aqui da pessoa. Eu não dou nenhum retorno em relação àquilo. Por quê? Porque eu não sei se quando é que ela está me dando o máximo, o todo que ela tem, para eu partir desse máximo, do melhor dela e a gente poder otimizar isso aí e acrescentar. Então, se a gente combinar de dizer, não, você vai me dar o seu melhor. Quando então eu me deparar com uma peça sua, eu vou entender que aquele foi o seu melhor. E sendo o seu melhor, tudo que tiver eu vou te dar um retorno, porque eu vou entender que qualquer erro, ou mesmo não seja erro, alguma coisa que possa melhorar, eu vou entender que é porque você não tinha ainda conhecimento suficiente para aquilo, não tinha bagagem para aquilo, e eu vou então tentar acrescentar algo para você. Essa é a ideia. Então, se a gente combinar assim, olha, eu vou entregar o meu melhor, eu vou poder também te dar muito mais um retorno, sabendo, não, isso aqui é realmente um equívoco do colaborador, da colaboradora, então eu vou dar um retorno sobre isso. E aí esse melhor em relação à redação, você vai redigir quais são os fatos que dizem respeito àquilo ali. Você pode dizer menos do que é necessário, e aí eu vou te dar um retorno, dizer, olha, nesse tipo de ação existem alguns pressupostos fáticos aqui, existem algumas circunstâncias que necessariamente eu preciso de apresentar e narrar para poder eu demonstrar esse direito que eu estou pleiteando. Existem a redação dos aspectos jurídicos. E aí, então, assim, você pode deixar ainda nos fatos, deixar algo, narrar os fatos aquém do que devia, narrar menos do que devia. Ou você pode ir para um outro extremo, faz aquela redação e coloca, narra um monte de coisa. Naquele conteúdo tem um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma para a peça e para o nosso caso. Esse excesso não é positivo, te deu um trabalho desnecessário, pode estar expondo
o assistido ao seu cliente desnecessariamente, narrando fatos, às vezes ali pessoais, coisas íntimas, que não vão ter nenhuma utilidade para o provimento que está sendo buscado. Isso pode gerar uma indisposição no julgador, de nossa, que saco essa peça aqui, tanta coisa desnecessária. Você tira o foco do julgador daquilo que realmente importa e corre de tanta coisa que você está narrando, acaba que ele passa batido de algo muito importante, de tanto que você narrou e você não permitiu que o julgador percebesse o que realmente é importante ali. Então eu vou. Se você nos fatos, você põe o que você entende, dá o seu melhor e você diz, olha, eu entendo que eu coloquei tudo o que precisava e que eu não fui além do que precisava. Aí então, se faltar alguma coisa, eu vou te dizer. Se você tiver ido além, eu também vou te dizer. Mas eu vou ter que entender que o que você colocou sobre fatos, que você está entendendo que está nesse limite. Tudo que eu precisava pôr, nada mais do que eu precisava colocar. Nós vamos conversar mais a respeito disso em outro momento, sobre esses limites aí. Eu vou dar algumas sugestões a respeito quando a gente for tratar especificamente de petição inicial. O direito é a mesma coisa. Então, os fundamentos fáticos e os fundamentos jurídicos que eu tenho que colocar na peça. Em termos de fundamento jurídico, o que é que eu não posso colocar nada a menos, a quem do que eu entendo, do que é necessário para o meu provimento, mas também eu não devo colocar nada além do que é necessário de fundamentação jurídica para eu obter o provimento que eu estou demandando. Então, pelas mesmas razões que eu falei sobre os argumentos fáticos, né? A redação, a utilização da língua portuguesa. Você também, nós vamos combinar que você vai me dar o seu melhor. Você vai redigir ali, olha, as regras gramaticais você observou ao máximo, observou as classes das palavras, as funções de cada palavra, o sentido das palavras, concordâncias verbais, nominais, a pontuação, ortografia, que você, a clareza, a concisão, que você, na língua portuguesa, você procurou, deu o seu melhor, de maneira que eu me comprometo a te dar um retorno a partir do seu melhor, tá bom? E às vezes vai ter um parágrafo, vai ter uma oração, que o período vai estar legal, vai estar certo, não chega a ter um erro, mas talvez eu vá perceber e dizer, puxa, eu posso dar, esse foi o melhor da pessoa e de fato não tem erro. Mas eu posso dar um toque se a gente mexer nessa redação, inverter alguma coisa, usar um sinônimo, enxugar, sei lá, embora estando certo, a gente vai conseguir um resultado melhor, vai ficar mais bem apresentável, vai ficar ainda mais claro, ainda mais convincente, ou questão de ênfases, eu posso estar trabalhando um texto, por exemplo, longo, aí a gente vai ter que usar esse recurso de ênfase para poder dizer o que realmente é mais importante naquilo quando eu preciso de narrar muita coisa, seja do direito ou seja dos fatos. Mas então isso, sobre a redação, você vai me dar a melhor redação que você puder. E eu me comprometo que a partir da redação que você me deu, eu vou te dar um retorno acreditando que aquilo que eu estou dizendo é algo que vai te acrescentar. O visual da peça você também vai me entregar o melhor. E talvez eu vá perceber que você tem alguma dificuldade de formatação de Word, alguma dificuldade no uso de alguma tecnologia, e eu vou então também procurar te dar algum toque que possa ser útil, porque a apresentação da peça também é algo muito importante, não é apenas o conteúdo, mas a forma, o visual, os próprios documentos que a gente vai anexar, a maneira que a gente apresenta esses documentos, a clareza com que os documentos estão identificados, para que na peça o julgador possa chegar na peça, viu, nós vamos trabalhar mais isso, mas ele chega na peça, identificou ali algo, ele vai lá nos documentos, nas provas que você juntou, quando ele vê o nome dos arquivos, ele já identifica qual é o arquivo que você está mencionando na peça como sendo prova, e ele já pode clicar e abrir, e o documento está visualmente legal, não está virado, ele não está ilegível. Então esses aspectos visuais todos você vai entregar o seu máximo e eu me comprometo em contrapartida a te dar um retorno a partir desse máximo, me dedicar sabendo que não vai ser inútil o meu feedback, sabendo que você terá, já estou sendo repetitivo, mas você já terá dado o seu máximo, então tudo que eu disser para você a partir daí eu vou entender que tem utilidade, porque eu vou estar acrescentando para você, tá bom?
considere cada retorno uma determinação de emenda, ainda sobre como tirar o melhor proveito, né? Como tirar o melhor proveito? É importante para você, cada vez que você vai me mandar a peça para revisar, eu vou revisar e vou mandar de volta para você. Em alguns casos, em bastante casos, vai primeiro, principalmente quando você estiver mais no início da colaboração, vai primeiro por uma supervisora, que é analista, ela vai dar uma olhada primeiro, uma revisada inicial no seu trabalho e achar pontos ali determinados e vai te dar um retorno. E normalmente as observações dessa colega supervisora vão estar, ou desse colega ou dessa colega, vão estar numa determinada cor. No caso da família, por exemplo, ele está usando um lilás, me parece, alguma coisa assim. E quando forem anotações minhas, eu vou estar usando anotações com aquelas marcações, que me fugiu o nome, sombreado, com sombreamentos em amarelo. E amarelo ou verde eu costumo usar. E aí você vai saber se é meu ou se é dela. Então, quando vai para você uma observação sobre a sua peça, sobre algum documento anexo, você tem que entender, para um melhor proveito, considera como se aquilo tivesse sido uma emenda. Se a gente combinou que você vai me entregar o melhor. Não, esse é o máximo que eu consigo. É como se você já estivesse distribuindo a sua petição inicial para o seu cliente que te contratou e está esperando que você dê um resultado para ele. Quando a gente diz para você corrigir algo, você deve entender que aquilo equivale a uma determinação de emenda. É como se você tivesse distribuído uma petição para o seu cliente. E claro, a emenda é diferente da gente que vai levar ali um dia, 2 dias, uma semana para você ter um retorno. Às vezes, num processo judicial, você vai levar meses para ter uma determinação de emenda. Imagina o prejuízo para o seu cliente quando você tem que emendar uma peça com 3 meses, 4 meses, 6 meses depois. Isso equivale a você ter ajuizado a ação 6 meses depois. Depois, quando você devolve esse processo, o juiz vai levar o quê? Mais 3 meses, 6 meses para voltar a ver aquilo que você apresentou de emenda a partir da determinação dele. Então, considera como sendo uma determinação de emenda. E isso tem sob 2 aspectos. E é bom para então você ter uma utilidade maior na colaboração. Primeiro, você recebe uma emenda ou uma determinação de colaboração, é o quê? De correção. Não é o fim do mundo. Uma emenda não é o fim do mundo. Eu vejo às vezes colaboradores, nossa, o defensor está querendo conversar comigo, o defensor pôs em negrito, escreveu de vermelho e tal. Vou usar recursos de cores para chamar atenção, não tem nada de, ou mesmo de caixa alta, alguma coisa, para chamar atenção mesmo. Não tem nada de humilhação, de nada nesse sentido, ou de um demérito em relação ao trabalho, ou alguma crítica. Mas é importante que você já vai, quando você vai lidando com isso, você apresentou uma petição, apresentou os documentos, entendeu que estava tudo ok, entregou o seu melhor, e recebe na sua pasta, nosso defensor falou para fazer algumas correções aqui, essa mesma sensação já vai treinando como se fosse a sensação de uma emenda, que por um lado não é o fim do mundo, beleza? É importante que você tenha isso em mente. Emendas acontecem, fazem parte do processo. Está previsto no Código de Processo Civil exatamente porque faz parte, é uma das etapas muitas vezes do processo e muitas vezes inevitável. Mas claro que você deveria, por outro lado, então, o outro aspecto, não é o fim do mundo, e o outro aspecto que você deve olhar para tirar um melhor proveito é pensar, puxa vida, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter preservado a minha imagem, se eu tivesse feito melhor, seja na correção, seja na emenda, mas eu estou pensando que você imaginar a emenda é por causa disso, esse treino. Eu poderia ter preservado a minha imagem, ficou feio para mim essa emenda que foi determinada. Eu poderia ter ganhado mais tempo para o meu cliente, para o desfecho do meu processo, se eu não tivesse essa determinação de emenda. E essas duas coisas. Então, poderia ter preservado a minha imagem e ganhado tempo para o meu cliente. A mesma coisa que o sentimento que você teria se você tivesse recebido uma determinação de emenda, que você sinta isso quando eu pedir para você corrigir alguma peça ou um trabalho que você tenha feito, tá bom? Isso vai também melhorar a sua qualidade
o proveito na sua colaboração. Então, o que? Por um lado, repito, emenda é natural, é normal. Eu também passar a correção para fazer é normal, é um dos aspectos. O segundo o ideal é que não haja emenda, determinação de emenda, e também no nosso caso aqui, o ideal é que não haja necessidade de a peça voltar para a correção. Sempre a gente vai caminhando nisso, tá bom? Às vezes, não, mas no caso aqui, o que o defensor mandou de corrigir, mandou para foi só algumas questões de redação e tal, e assim, o juiz não ia nem mandar emendar se fosse aqui. Tem certeza que não ia? O juiz pode mandar emendar na maioria dos casos que eu vou mandar para vocês de volta. É verdade que o juiz não costuma fazer, mas poderia. Às vezes uma vírgula que você usa indevidamente e equivocadamente, uma vírgula que você coloca fora do lugar, só uma vírgula, ela pode dar uma ambiguidade para a sua alegação e o juiz pode mandar você emendar para você esclarecer uma determinada redação, um determinado período, uma determinada narrativa. Imagina como seria chato um negócio desse. Uma vírgula. Então, é verdade que muitas das coisas que eu vou devolver, o juiz teria passado batido, sim, sem dúvida nenhuma, mas a maioria são coisas que o juiz poderia, sob o fundamento de que você esclareça, de que você fundamente melhor o seu pedido, que você demonstre, indique onde é que está a prova daquilo que você está narrando, etc. O juiz pode realmente fazer isso, tá bom? E a outra, por último, ainda em relação a uma maior utilidade, a última coisa que eu sugiro para você, pelo menos agora nesse vídeo, a gente pode depois ir acrescentando alguma coisa que vá lembrando, é que a colaboração nossa relação, nossa parceria deve ser um caminhar para frente. Pode parecer uma redundância essa expressão caminhar para frente, mas eu percebo que não, porque muitas vezes nós vemos pessoas que caminham sem sair do lugar, que marcam passo. E o que é pior, tem gente que caminha para trás. É só a gente lembrar do Michael Jackson, né? Aquela dança dele. É um caminhar para trás. O movimento é de que está indo para frente, mas a pessoa está cada vez mais longe do seu objetivo, está cada vez mais longe do alvo, daquilo para o que ela está olhando. E eu vejo isso na colaboração muitas vezes, em razão de quê? De que a gente tem que partir, como eu falei, entrega o seu melhor. Se me entregar o seu melhor, eu vou tentar apresentar algo para acrescentar nesse seu melhor. Aí a gente já deve partir o quê? De um novo melhor. Porque se você entregou o seu melhor, eu dei algumas dicas, numa outra oportunidade que nós tivermos, o seu melhor já precisa ser esse. E eu vou então, entendendo esse como seu melhor, eu vou procurar te apresentar algo para te acrescentar ainda mais, o que tiver ao meu alcance. Mas a partir daí, o seu melhor já deve ser o quê? Nesse outro nível, você já me apresenta um outro nível de melhor. E eu vou então me esforçar muito mais para ainda conseguir acrescentar alguma coisa para você. E você vai fazer o quê? Você vai também ter modificado o seu melhor e nós vamos dali para frente. Às vezes é muito comum acontecer o quê? Eu apresento uma questão, a pessoa faz, e ela comete um equívoco na redação, tem uns parágrafos, meus modelos, vocês vão ver, entre dois parágrafos deve escolher um. Aí eu digo, olha, você deixou de escolher os dois, um entre dois parágrafos do modelo. Isso é contraditório. Se esse é o seu melhor, se você não conseguia perceber que esses dois parágrafos que estão numa cor determinada, destacada e diferenciada, que são contraditórios entre si, eu estou te chamando a atenção sobre isso e eu preciso que você corrija. Se foi seu melhor, beleza, eu te dei as dicas para melhorar. Uma outra peça, é praticamente inadmissível que você cometa o mesmo erro, porque você terá anulado o tempo que eu gastei ali para te dar aquele toque e você terá continuado no mesmo lugar. De repente, vem uma outra peça sua com a mesma contradição. A pessoa está lá num determinado tópico que está falando sobre a necessidade de citação. E ela vai dizer, não há necessidade o processo, embora não tenha colocado todas as informações que exige o artigo 319 do CPC, inciso 2º, quanto à qualificação do réu, mas não há necessidade, não há óbice que o processo continue, porque de acordo com o parágrafo 2º, é possível a localização do réu, então o processo pode seguir sem determinação de emenda. É um parágrafo. Aí tem um outro parágrafo que eu tenho no modelo que diz,
realmente, os dados estão incompletos, eu não tenho endereço, eu preciso que seja feita a pesquisa Bassenjude. Os dois parágrafos são incompatíveis. Ou eu tenho endereço e é possível a citação e o processo continuar, ou eu não tenho endereço e eu preciso de diligências do juízo para localização e consequente citação do réu. Os dois parágrafos que vão ter no modelo são incompatíveis entre si. Então você não pode manter os dois. Se você não conseguiu, com o seu melhor, perceber que os dois parágrafos são incompatíveis no modelo entre si, eu vou dar o toque. O seu melhor foi esse. Agora, me parece inadmissível que numa segunda vez, então eu te dei um acréscimo, que numa segunda peça você venha e cometa esse mesmo erro. Se você fizer isso, o que você vai estar fazendo? Você vai estar patinando, 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 patinando. E de certa forma, o só fato de patinar, você está andando para trás. Por quê? Você tem concorrentes. Você tem pessoas que estão se preparando, você está se preparando, e nós estamos no mercado, estamos competindo, né? Não dá para negar isso, uns com os outros, seja para buscar clientes, seja para passar num concurso. E enquanto eu estou marcando passo, outros estão avançando, relativamente àqueles que avançaram, o que aconteceu? Eu regredi, eu andei para trás, né? Então, para um melhor proveito da colaboração, a última dica que eu dou aqui para vocês, ou para você, né, individualmente, pessoalmente falando, é essa, tá bom? Valeu!